voltando aí nessa questão que você falou de supremacistas negros, né? Negros que acreditam que a melanina literalmente dá superpoderes a eles, eles são superiores aos brancos por causa disso. A estrito senso, isso é racismo. Você achar que uma raça é superior à outra é racismo. Isso não preocupa na mesma proporção que, por exemplo, um supremacista branco, porque pessoas negras, no momento, eles não têm poder estrutural, né? Tipo, a gente tem, vamos citar o exemplo dos Estados Unidos, né? A maioria dos congressistas é branco, o presidente negro só teve um, né? A maioria dos CEOs, quem segura o poder econômico, político, né, as elites, de forma geral, tem muito menos negro ocupando esse espaço do que brancos. Se um dia fosse tudo, tipo, o Congresso americano é todo negro, o presidente é negro, os donos de banco é tudo negro, se todo mundo fosse negro e agora de repente esse papo tá surgindo, aí seria mais perigoso. Como isso não é o caso, a supremacia branca acaba causando problemas piores do que essa supremacia negra, tá entendendo? Tanto é que a gente não vê tanto terrorismo de supremacista negro, mas supremacista branco tá ficando, infelizmente, muito comum. Tá entendendo? Nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil, eu não sei se eu me lembro de algum caso. Não posso falar assim, não posso falar do Brasil, porque isso tá chegando esse negócio de supremacismo branco no Brasil é relativamente recente. Nos Estados Unidos já tá estabelecido há Os conflitos étnicos é importante deixar claro, né? A divisão étnica nos Estados Unidos é ruim e não é comparável com a brasileira. é tensa, é tensa. Tem muito menos miscigenação, muito dele importado. Os Estados Unidos têm menos miscigenação do que o Brasil, então as linhas que dividem, tipo, a comunidade negra e a comunidade branca são muito mais claras. Enquanto no Brasil a gente se misturou um pouco mais, aí a discussão do que é etnia, a gente até falou isso mais cedo. O que é negro? O que é pardo? Tipo, eu, como branco, aqui no Canadá, eu não sou exatamente branco, porque eu sou imigrante, eu sou latino, eu não sou tão branco quanto os brancos aqui, eu sou mais baixo, meus olhos, eu não tenho olho claro, meu cabelo não é claro, então eu não sou lido como branco aqui da forma como eu sou lido como branco no Brasil, por exemplo. No Brasil eu sou branco e ponto. Não, podemos ir além. No Brasil tem gente que vê o Neymar como branco, o que no resto do Pois mundo é. No resto do mundo, o Neymar não é branco de maneira nenhuma. No Brasil, ele pode ser considerado branco. É complicado. O Brasil, as linhas que dividem etnias no Brasil, elas são um pouco mais complexas da gente entender. No meu caso, como branco, eu tento não me colocar na posição de, não, eu entendo isso aqui. É a que a gente fala. O termo local de fala é um negócio que eu detesto. Pra ser sincero com você, eu detesto esse termo. Porque esse termo presume, como é que usa? Como é que a esquerda tipicamente usa? Você não pode nem opinar porque tu não é negro. Então cala a boca. Eu discordo disso. Eu discordo disso completamente. Discordo disso. Tem pessoas negras que vão ter visões erradas, porque não é porque a pessoa é negra que ela tá certa em tudo. Não é porque a pessoa é gay que ela tá certa em tudo. Não é porque a pessoa é trans que ela vai estar certa em todas as suas opiniões. Ela tem uma visão que eu não tenho. Ela viu coisas que eu não vi. Agora, mais cedo, Wagner, eu mencionei alguns estudos que você não conhecia. Isso quer dizer que você é burro? Não, você não chegou em você ainda. Agora, de repente, você vai ter curiosidade de ler e se formar um pouco mais. Só porque eu sei disso, eu tô automaticamente certo? Também não, eu só tive um pouco mais de informação do que você. Mas o problema é que eles pensam que experiência de vida determina que você tá certo. Então, se eu sou branco e eu tenho opinião e o cara é negro e ele tem outra, ele tá automaticamente certo. E mais, é maldade da minha parte, tipo, é errado da minha parte se quer discordar. E eu não consigo ver dessa forma. Um exemplo bem fácil que derruba essa questão é tipo assim, eles presumem que, por exemplo, uma mulher necessariamente tem que entender mais sobre vagina do que um homem que é ginecologista. Pois é, isso não tem cabimento, cara, isso não tem lógica. É, só porque ela tem, ela necessariamente vai saber mais e ela é a autoridade no assunto ali porque ela tá no seu lugar de fala. O ginecologista não. Eu literalmente tenho um pau, entendeu? Uma urologista mulher claramente entende mais de reprodução masculina e tudo mais do que eu, porque ela estudou isso. E eu dizer, não, cadê o seu pau? Você tem pau? Não tem pau, não tem opinião. Isso é ridículo. Falar isso é ridículo. É completamente ridículo. Mas deixa eu te colocar fazer um questionamento aí, pra gente pensar sobre essa questão do racismo estrutural e ser mais preocupante quando o racismo é contra negros ou contra brancos. É óbvio, assim, nunca neguei aqui no canal em momento nenhum que, claro, negros sofrem muito mais racismo do que brancos. O que eu falo simplesmente é que o termo, a sua origem, ela simplesmente define que é um preconceito racial, então não importa contra qual raça está acontecendo. A gente concorda quando a gente vê dois negros conversando que a raça negra é superior e a melanina dá superpoderes e que brancos são animais selvagens, eles estão sendo racistas, né? Deveria ser um consenso. Mas aí a questão é, isso não é tão preocupante porque eles não possuem tanto poder. E não apenas isso, mas veem isso automaticamente como ridículo. A maioria das pessoas que ouve, não, o negro é superior porque a melanina dá superpoder, a gente interpreta isso, não, esses caras são esquizofrênicos. Enquanto pessoas em posição de poder que falam
que os brancos têm alguma inerentemente são mais desenvolvidos, mais intelectuais e tal, isso não é visto automaticamente como ridículo. Cara, esse era um ponto que eu ia bater. Eu acho que hoje em dia é muito mais perigoso tu chegar e falar, sendo uma figura pública principalmente. Pensa num ator, já que o Nick Cannon é um ator, rapper, não sei mais o quê. Pensa num, sei lá, o Justin Bieber chega e grava um podcast falando, não, porque brancos são superiores, né? Negros são animais selvagens. O que tu acha que aconteceria? Qual seria a repercussão? Tudo bem, eu peguei um nome, o Justin Bieber é mais famoso, repercutiria mais porque ele é mais famoso também do que o Nick Cannon. Mas, enfim, tu consegue entender que provavelmente hoje em dia a mídia daria muito mais repercussão pro segundo caso e bateria automaticamente naquele cara, cancelaria aquele cara, ele provavelmente teria a sua carreira completamente destruída, porque ele seria pra sempre o racista e ninguém quer negociar com racista, enquanto quando o negro faz isso, ele não, provavelmente a galera vai mais ignorar ou vai falar, tipo, é a reação do oprimido. Não, tudo bem ele falar isso. Sim, Podemos sim, pegar os entendo o que exemplos você do quer Big dizer. Brother também, quando a Lumena vai lá e chama a Carla de desbotada, de branquela, com um olho de boneca assassina e cagada na branquitude. Ela não E foi fica por vítima de isso mesmo, racismo e né? tudo mais. Fica Agora, por quando isso o mesmo, cara fala lá do basicamente. cabelo do outro, aí ele já é totalmente cancelado, enfim, tudo mais. Eu tenho um posicionamento realmente relevante, porque a gente observa isso. Isso é uma coisa inegável. Se eu, como branco, falo algo em favor de brancos, eu tô dizendo isso como hipotético, porque eu não falaria, você me conhece, né? Mas se eu, como branco, uma pessoa branca, fala algo fala um supremacismo branco, ela vai ser muito mais condenada do que uma pessoa negra que fala algo de supremacismo negro. Beleza, a gente observa isso de fato. E aí você aponta o seguinte: o Justin Bieber ele sofreria uma retaliação muito mais visceral do que o Nick Cannon por falar um absurdo racista, certo? Esse é o seu argumento, basicamente, né? Sim. É verdade. Se eu, como uma pessoa branca, falar algo racista, eu vou tomar muito mais porrada do que uma pessoa negra que fale algo racista. Na verdade, eu não diria nem que é muito mais porrada. Eu digo que tem grande chance de uma pessoa. É que ali a gente tá pegando um absurdo do cara falando que brancos são animais selvagens. A gente pegou um. Mas assim, qualquer fala racista, claramente. É porque o movimento negro e muitos militantes do movimento negro são constantemente, assumidamente, racistas contra os brancos. Eles estão lá falando que todo branco é racista, não sei o quê, e, enfim, fala que miscigenação é genocídio. Eles falam coisas que são racistas. Eles pregam contra, por exemplo, brancos e negros se relacionarem. E tá tudo bem, eles são os super-heróis, eles são as pessoas, tipo, que estão lutando pelo lado certo, pela justiça. Então, isso me faz pensar, tipo, é óbvio que eu vejo que se tu me falar a estrutura racista a estrutura brasileira que seja, ela afeta mais os negros ou os brancos, né? Uma questão racial. Obviamente, afeta mais os negros. É por isso que tem mais negro na periferia e tudo aquilo que eu já falei antes. Agora, não existe também, e não está se criando uma certa estrutura de poder que permite com que os negros ataquem brancos, critiquem brancos, xinguem brancos, agridam brancos, sem sofrer nenhuma consequência, enquanto, obviamente, o oposto não é concebível. Tipo, um branco não pode falar mais absolutamente nada de um negro. Não que eu quisesse que falasse, que tivesse esse poder, mas enfim, não pode. Você tá só observando o fenômeno que você vê. Eu entendi seu ponto. Basicamente, para encerrar, isso é uma forma de poder que os negros possuem, né? Um poder de exercer o racismo sem sofrer nenhuma consequência que os brancos não podem sofrer. E eles estão ali amparados porque, porque é a resposta do opressor, porque eles já sofreram muito, enfim, blá blá blá. Mas, de certa forma, também é um poder que eles possuem para praticar racismo.